Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a igreja. O meu nome é José Olímpio, peço a você que está chegando agora, que se inscreva no canal, que deixe o seu like para esse vídeo e também compartilhe esse vídeo. E se você não viu o vídeo anterior, veja, porque este é uma sequência do vídeo anterior sobre a igreja. Talvez, meu irmão, minha irmã, você já tenha ouvido dizer ou alguém falando para você que gosta de ir em tal igreja, que gosta de tal liderança, de tal pastor, de tal padre, de tal bispo. Enfim, existe uma preferência humana, seja por pessoas, seja por ambientes sagrados. Mas o que nós vamos entender, refletir hoje é exatamente que a igreja, ela é invisível. Os verdadeiros adoradores são em espírito. Portanto, meu irmão, minha irmã, claro, nós não vamos separar o que é invisível, o mundo espiritual, do mundo concreto, do mundo carnal, do mundo matéria. Eles estão entrelaçados. Apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é como o corpo. E olhando para nós, ele vai dizer como este corpo, porém místico, e Cristo é a cabeça deste corpo. Portanto, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Nesse sentido, se um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Então, a igreja, como corpo de Cristo, nós vimos que a igreja não é invenção humana, mas é invenção espiritual do próprio Deus. Sobre a fé que Deus revela a Simão Pedro, é fundada a Igreja de Jesus Cristo. É claro que esta Igreja de Jesus Cristo, ela está organizada hoje em instituição humana. Mas o que é a Igreja de fato é a presença de Deus nessa instituição. É a presença de Deus neste corpo que sou eu. Portanto, a fé de Abraão, a fé de Pedro está dentro da nossa igreja. A nossa igreja é fundada nessa fé, que proclama que Jesus é o Filho de Deus vivo, que está no meio de nós. Claro que há 2000 anos atrás, nós não tínhamos nenhum Novo Testamento, o Segundo Testamento. Hoje nós temos a Sagrada Escritura, Primeiro e Segundo Testamento, uma vasta, riquíssima literatura, obras de artes as mais diversas, a doutrina que é definida para cada credo religioso e a sua fundamentação teológica. Hoje isso está muito bem constituído para as igrejas cristãs e para o catolicismo também. Portanto, a missão da igreja, dos pastores, é exatamente apacentar o rebanho do Senhor. Nesse sentido, nós vamos compreender hoje, refletindo qual é a dimensão da igreja. Ela é espiritual, ela está comigo. Mas eu morri. Essa igreja que está comigo morreu? Pense. Então veja, a igreja para o cristão católico, ela possui 3 dimensões. 3.
E as três dimensões são muito bem definidas e as três possuem nomes diferentes, sendo uma única igreja. Não se trata de três igrejas, mas uma única igreja em três dimensões. E não há primeira, segunda ou terceira dimensão, tá? São as três. Não se separam, são juntas. Nós temos então a igreja militante ou a igreja peregrina, que é o que nós somos agora. Eu, você que está me ouvindo, me assistindo, nós somos a igreja peregrina, a igreja que caminha rumo ao reino dos céus. Essa igreja que é convidada a combater, a lutar contra o mal no mundo. Ora, nós tivéssemos a alegria de, no final da nossa vida, podermos dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. A minha consciência nada me acusa, mas quem me julga é o Senhor. Para mim está reservada a coroa da vitória. Quem dera pudéssemos todos nós dizermos assim. Mas o apóstolo Paulo está exatamente afirmando que existe uma necessidade de lutar contra o mal no mundo, existe uma necessidade de vivenciar a fé pela caridade, a esperança, o amor. Existe a necessidade de compreender que todo esse esforço humano não é em vão, que a graça de Deus em mim produz frutos visíveis e invisíveis. Portanto, ser a igreja militante é exatamente ser batizado, celebrar a Eucaristia para nós católicos, aos demais irmãos do cristianismo, celebrar a Santa Ceia, e nós vamos nos alimentando do corpo e sangue do Senhor, louvando, dando graças, orando e também intercedendo um pelos outros. Nós católicos acreditamos na intercessão daqueles que estão na igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? A igreja triunfante são aqueles que foram batizados, lavados no sangue do Cordeiro e já gozam da presença de Deus, já estão na glória eterna. Esses estão diante do Senhor e estão a nos acompanhar porque fazem parte da mesma igreja. Eles assistem o nosso combate, a nossa luta, e a única maneira que eles têm de nos ajudar é com a oração, com a intercessão. E assim, nós, um pelos outros, vamos falando com Deus sobre um e sobre o outro. Isto é oração de intercessão. A nós, cristãos, não basta falarmos de Deus para os outros. É preciso falar dos outros para Deus. Isto é intercessão. Depois nós temos a igreja padecente. Aquela igreja que padece, aguardando o juízo final. Aquela igreja que para nós, cristãos, católicos, se encontram no purgatório, onde haverão de purgar os pecados que ainda os impede de tornar uma igreja triunfante. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o único jeito que nós temos de ajudar uns aos outros no mundo espiritual é com a oração. A oração é como o ar que entra pelas nossas narinas, vai até o nosso pulmão, chega até o coração com sangue e alimenta todo o corpo.
mas o ar é invisível. A nossa oração, ela é invisível muitas vezes, mas ela é real e sustenta e alimenta o povo de Deus, porque assim Deus quer, assim Jesus nos ensinou que devemos combater o bom combate. E o bom princípio do bom combate é a oração. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1030, define para nós o que é o purgatório. Nós temos, então, purgatório, céu, não como espaço físico, mas como condição espiritual. O que nós temos de espaço físico é o mundo em que nós vivemos. Este mundo que nós vivemos, ele é o espaço da igreja militante. Mas esse mundo é passageiro. Este mundo vai se consolidar, vai se consumar em breve. Os cristãos vivem aguardando a volta de Jesus. Jesus glorioso, que voltará para julgar vivos e mortos. Jesus glorioso, que vai levar para diante do Pai os benditos, e vai afastar para sempre aqueles que não são benditos, mas que são os malditos, porque não seguiram o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, minha irmã, meu irmão, normal, natural, que você goste de participar daquele espaço sagrado, daquela igreja, de participar com aquele pastor, com aquela liderança, com aquele bispo, com aquele padre, com aquele sacerdote. Nada de errado. Mas é importante que compreendamos que a igreja militante é uma só, independente da fraqueza humana, independente das condições mundanas ou terrenas em que nos encontramos. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos sim cuidar e zelar da vida espiritual, mais que cuidamos e zelamos da vida do corpo físico. Se temos zelos pelo espaço sagrado, pelos nossos livros que nos ensinam a nossa doutrina, pelas artes, pelas imagens, pela a própria natureza que nos fala e expressa sinais da presença de Deus no nosso meio, nós precisamos ainda mais zelar e cuidar do invisível em cada ser humano. Aquele ser humano que às vezes maltrapilho, que às vezes perdidos, invisíveis aos olhos humanos, habita nele uma alma, um espírito invisível. E a presença de Cristo está ali, com esse invisível, e nós não visualizamos, porque gostamos do belo e do agradável. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe nos comentários uma palavrinha sobre a igreja militante. A igreja militante, o que é para você? Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau.